Olá, minha gente! Sejam bem-vindos à Rede Rio TV. Quarta-feira, hoje temos uma super live sobre o caso do ex-pastor Georgeval. Falamos um pouco disso ontem, desses líderes espirituais que vão ganhando cena, vão ganhando visibilidade, a gente não sabe de onde vieram, de onde saiu, por que os seguimos, não é mesmo? Então, assim, eu não estou questionando a existência dos líderes espirituais, eu tenho um também, eu contribuo com ele, porque eu gosto, porque é uma coisa que me faz bem, mas, pessoal, sempre vigiem e orem os líderes espirituais de vocês. Neste caso aqui do Georgeval, não há desculpa, não há pretexto para se defender, para ir a um tribunal, porque eu acredito que fiéis dele irão ao tribunal para defendê-lo, porque as provas periciais são incontestáveis nesse caso. São incontestáveis, minha senhora, não tenho o que dizer. Foi encontrado o sêmen do indivíduo dentro da cavidade anal das duas crianças, não foi de uma, não. Está lá o sêmen. Perícia, ciência. Não tem como dizer que Deus não sei o quê, porque não. Não. Deus julga, mas o juiz aqui também julga, tá? O povo, o júri vai julgar esse cidadão, e se Deus quiser, ele vai ser condenado a mais de 100 anos, porque é o que ele merece, porque ele é um monstro. Ele é um monstro, é um dos casos mais monstruosos que eu já vi na minha vida. Ah, você tem que ser imparcial. Sou imparcial, trago aqui, já tentei falar com a defesa anterior, esse defensor de agora já entrou em contato comigo, ele mesmo, eu agradeço. Não é questão disso, cada um tem direito à sua defesa. Mas ele é um monstro, eu não sou imparcial por dizer isso, porque está na perícia. A prova pericial mostra tudo que esse sujeito fez. Que essa mulher aí falava já para ele, aconteceu de novo, você veio de novo, Georgeval, aí ele responde lá, e tem gente que vai defender, eu não consigo entender aonde que mora o cérebro de pessoas que defendem uma pessoa como essa. No caso, estou falando das testemunhas sempre, tá, gente? Eu não consigo entender uma pessoa que violenta os filhos, espanca e depois taca fogo neles vivos. Você vai defender isso, minha senhora, você não está defendendo nada que vem de Deus, não, você está defendendo o demônio mesmo. É do inferno que vem essa sua fé aí. Porque de Deus não é, não, me desculpe. Assim como temos um caso aqui, um outro caso de escândalo religioso, não chega nem perto da proporção de hediondez desse caso aí, mas esse caso que eu vou falar aqui agora, ele ganhou visibilidade pelas controvérsias, pela desconstrução, pela hipocrisia, por essas questões, mas não chega nem perto da crueldade do caso do pastor Georgeval Alves. Tá, gente? Os pastores dele, os superiores a ele, já abandonaram ele. Já era, mas tem fiéis que ainda vão atrás de defender um satã que nem esse cara aí. Não posso deixar de falar do meu livro, Flor de Lis, pessoal. Eu escrevi esse livro em 3 anos de trabalho meu, como repórter investigativa deste caso. Esse canal ganhou muita visibilidade, notoriedade, respeito por conta da nossa cobertura aqui da Rede Rio. Então, tem muitos livros por aí sobre Flor de Lis mais específicos, e este é o livro onde está tudo, até mesmo investigação minha, que não entrou, que eu não passei para ninguém isso, não passei para assistência de acusação, não passei para o público, não passei para ninguém, porque eu não queria que fosse colocado no plenário e depois alguém colocasse no próprio livro, como aquilo tivesse saído, sei lá de quem. Então, são informações e investigações particulares e privadas aqui da Rede Rio que estão somente neste livro. Nós temos a história da Flor de Lis desde a infância, toda a sua ascensão, todo o seu sucesso, a construção das suas histórias, até chegar à denúncia do Ministério Público e da Polícia Civil de que ela seria a mandante do assassinato do seu marido, pastor Anderson do Carmo, e de outros crimes correlatos, inclusive um homicídio tentado antes daquele. Este livro é sensacional, minha gente, não é porque é meu, não. Sou bem autocrítica, muito autocrítica, mas podem ver as mensagens sobre esse livro aí nas redes sociais, na internet, vocês vão ver. Eu não consigo parar de ler, Fernando, o que eu faço agora? Fiquei órfã, cadê o número 2? O número 2 vai vir, não sei quando, mas virá, tá? A queda, este é a ascensão, cadê, Fernando? Tá aqui, a ascensão, e depois virá o livro Dossiê Flor de Lis número 2, a queda. Ele está em produção lenta, muito lento, mas ele virá. Devagar e sempre é o lema. Tá, gente? Então, um livro que você pode encontrar na minha loja, Bendita 64, a minha loja chama-se Bendita 64, é online, o link está aqui, ó, no chat, está aqui fixado no chat,
E também você pode comprar, está na descrição do livro, é só clicar aí, ir para a minha loja e comprar, e você comprando pela minha lojinha, você vai receber com a minha dedicatória aqui, tá? Minha dedicatória aqui, especialmente personalizada para você. Tá bom, gente? Agora nós vamos a esse caso terrível, hediondo, com direito a muita emoção aí do próprio advogado de acusação. Ele se emocionou ao falar aí da tela de crianças. Este caso, sem dúvida, é um dos piores casos que eu já vi em toda a minha vida e minha carreira aqui como repórter investigativa policial. Tá? Vamos agora receber o doutor Ciderson Vitorino. Doutor Ciderson Vitorino, bem-vindo à Rede Rio TV. Eu é quem agradeço o convite, Fernanda, estando sempre à disposição aí, precisando é só chamar. Obrigada, doutor. Doutor, eu sei que o senhor está aí na véspera do julgamento do Georgival, né? Está trabalhando bastante aí na tese acusatória, junto com o Ministério Público, obviamente. Nós podemos ter aí uma premissa do que será essa, para que lado o Ministério Público vai, para que lado vocês irão aí nessa tese acusatória? Quem são as testemunhas de acusação? Bom, o Ministério Público e a bancada de acusação está muito bem alinhado, estão muito bem alinhados, né? Tanto o Ministério Público como nós, que somos contratados pela família de Cauã, temos assim uma facilidade muito grande de provar, por meio dos elementos que compõem o caderno processual, toda a culpa do acusado, né? Que ele deliberadamente produziu os crimes que ele está sendo acusado. Então, o caderno processual não deixa dúvidas quanto ao lastro probatório necessário para impingir a ele a culpa pelos atos por ele praticados. Como que o senhor vê esse julgamento que não aconteceu no dia 3, essa entrada desses advogados? Eles já tinham mesmo essa procuração desde janeiro? Como é que foi essa história? Olha, no último julgamento houve um episódio até então inédito no Tribunal do Júri de Linhares. Advogados constituídos e presentes para o feito abandonaram a assentada no início dos trabalhos sob o argumento de que estavam sendo ameaçados e fizeram prova disso por meio de indicações de conversas de redes sociais. Ora, nos causa certa estranheza, porque não pode o mecânico largar o carro na primeira mão suja de graxa, não pode o enfermeiro largar o seu moribundo no primeiro espirro, não pode o açougueiro abandonar a sua profissão no primeiro respingo de sangue no seu jaleco. Nós entendemos que ameaças feitas simplesmente pelo WhatsApp não são elementos suficientes para abandonar um júri já formado, já todo instrumentalizado para acontecer. Eu entendo que esse temor dos colegas que estavam produzindo a defesa se assemelha bastante a um pingo de sangue no jaleco do açougueiro, que não é motivo suficiente para ele abandonar o seu mistério. Doutor, foi o que nós falamos aqui, porque teve ali o endosso do presidente da Anacrim Nacional, né, o doutor James Walker, eu acho que é o nome dele, e assim, a gente já sabia que isso ia acontecer, que eles iam tentar isso por conta da sexta-feira anterior, né, gente? O julgamento era para ter acontecido numa segunda-feira, dia 3 de abril. Na sexta-feira anterior, 15 para 6, mais ou menos, da tarde, os advogados de defesa do Georgival, esses advogados constituídos, foram até o gabinete do juiz, faltando 3 minutos, quer dizer, 3 minutos, não 15, desculpa, 3 minutos para o juiz ir embora, pedindo adiamento do júri, baseados em ameaças gravíssimas e também na questão da parcialidade dos jurados. Eu imediatamente coloquei uma matéria aqui para sair no domingo, porque já sabia que eles iam tentar fazer isso, abandonar a júri e tudo tal, e acho que no próprio sábado o presidente da Anacrim já fez uma manifestação falando que eles estavam endossando, e daí vários advogados criminalistas ali daquele grupo deles, né, desses advogados jovens também, é um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo o que está acontecendo, mas não falava, não mostrava a prova e não mostrava o que estava acontecendo. A gente ficou se perguntando, será que é ameaça virtual? Porque ameaça virtual a gente recebe toda hora, lógico, tem ameaças e ameaças, mas num caso como o do Georgival, eu, por exemplo, se eu receber uma ameaça grave, eu vou fazer um BO.
Mas, assim, se eu for uma advogada criminalista e receber ameaças porque o meu réu cometeu um crime hediondo, é um pouco complicado, porque eu vou receber mesmo, né, doutor? Os senhores não estão sujeitos a isso já? A ameaça da bancada de defesa é real, o temor da bancada de defesa tem amparado na verdade, e existe um morador de Linhares, que pelo menos nós conseguimos identificar, que representa, sim, uma real ameaça à bancada de defesa. Nós temos, inclusive, o nome desse morador de Linhares, que representa um perigo absoluto para a defesa. E por que isso não foi exposto ali para a imprensa? O senhor acha? Isso foi colocado por mim no dia do Tribunal do Júri. O único morador de Linhares que representa um perigo real para a defesa é aquele morador que teve coragem de estuprar, espancar e atear fogo nos seus 2 filhos vivos. Esse morador de Linhares representa um perigo não só para a bancada de defesa, mas para a sociedade capixaba. A minha advertência é para que os meus colegas que fazem a defesa do acusado não fiquem com eles sozinhos no mesmo ambiente, porque se trata de uma pessoa que não tem dó, não tem remorso, não tem piedade, é dissimulada, e não são poucos os casos dos clientes que se voltam contra os seus advogados. Então, os colegas da defesa correm perigo real, sim, da sua integridade física, mas esse perigo real é perpetrado pela própria pessoa do acusado, que é o único na história da cidade de Linhares que teve coragem de produzir os crimes hediondos que cometeu. Doutor, foi feita alguma anamnese, algum exame psíquico com o Jorgeval? Por parte da acusação, esse exame não tem relevância nenhuma, nem por parte da vontade da promotoria, nem por parte da bancada de acusação. Não fizemos requerimentos nesse sentido. Mas, então não houve nenhum? Não, que eu saiba, não. Que indique dissimulação, uma sociopatia, uma psicopatia. Tanto isso não interfere no júri, porque ele não rompe com a realidade, mas é só uma curiosidade nossa aqui mesmo. Fernanda, o tribunal do júri, ele não se debruça sobre a capacidade mental da pessoa, a não ser que isso seja alegado em sede de defesa. Mas nós estamos diante de uma pessoa que tem um conhecimento para além do homem médio. Jorgeval arrebanhava multidões ali com seu discurso sacerdotal, e as pessoas que o acompanhavam acreditavam realmente que ele era um sacerdote. Entretanto, tudo isso era um esconderijo para sua lascívia e uma forma de dissimulação do seu caráter peçonhento, né? O que se tem aí é uma pessoa capaz de produzir os crimes mais horrendos e hediondos que já se teve história, que já se teve notícia na história do município de Linhares, quem sabe até do estado do Brasil, né? É um dos crimes que eu demorei para falar, porque realmente, doutor, é chocante, né? Isso vindo de um genitor, de alguém que está tutelando uma criança ali, como no caso do Cauã, né? Ele tutelava essa criança. Mas antes de ir para esse lado, eu queria saber se alguma coisa vai acontecer. Essa multa de 50 salários mínimos que esses advogados que abandonam o júri recebem, isso aí eles conseguem reverter na maioria das vezes, por isso que eles ficam fazendo isso, ou como é que funciona? Eu acho de difícil reversão e vou explicar por quê. O próprio juiz sentenciante não tem o ânimo de reverter a multa porque foi ele mesmo quem aplicou. O Tribunal de Justiça não tem nenhum tipo de inclinação para reverter essa multa, porque na sexta-feira, no dia útil anterior à instauração do júri, o próprio Tribunal de Justiça já tinha se manifestado em uma decisão interlocutória do desembargador que foi provocado para isso, que o júri aconteceria em Linhares. Então, o júri aconteceu com a anuência do juiz, do desembargador, e depois veio uma decisão do STJ negando também a transferência do júri para a comarca fora de Linhares. Então, tanto o juiz de Linhares, quanto o desembargador do Tribunal de Justiça, quanto o ministro do STJ, entenderam que o foro competente para a deslinde é o foro de Linhares. Então, se essas 3 instâncias do Poder Judiciário já entenderam que o foro de Linhares é competente para processar, julgar e instaurar o Tribunal do Júri, eu acho muito pouco provável
que essa multa venha a ser derrubada em qualquer das casas superiores. O senhor já viu casos que foi revertido? São muitos ou são poucos, mesmo assim? O abandono do tribunal do júri é regra que se impõe em casos extremíssimos. Pode ser que exista o abandono do tribunal do júri por parte da bancada de defesa, mas isso tem que ser feito dentro de uma regra absoluta. Isso tem que ser feito dentro de uma regra absoluta de cautela. Não é feito assim de qualquer forma, não é feito de qualquer jeito e não é feito por qualquer motivo. Tem que ter um motivo sério capaz de embasar um cancelamento do tribunal do júri, e os episódios que se tem notícia são poucos, mas sempre são motivados por questões relevantes e pontuais. Não se pode se cancelar um tribunal do júri de forma genérica e por questões abstratas. E então, como é que vocês chegaram ali? Os advogados chegaram atrasados, estava todo mundo ali já, o Ministério Público, os senhores, as testemunhas, todo mundo esperando, aí eles estavam atrasados, o juiz deu 15 minutos, nesses 15 minutos eles se apresentaram, foi isso? A dinâmica do dia foi exatamente essa, conforme você narrou. Eu acho que a responsabilidade já começa com a pontualidade em relação ao horário. Nós, da bancada de acusação, nos dirigimos para Linhares um dia antes, contratamos um hotel, nos alojamos no hotel, permanecemos naquele hotel ali, para que no outro dia não tivesse nenhum tipo de imprevisto. Então, muito temerário você sair de uma cidade e viajar uma quilometragem expressiva para acontecer um júri às 9 horas da manhã, sair logo cedo de manhã. Bem, enfim, eu acho que a pontualidade ela já é um sinônimo da responsabilidade. Não só no tribunal do júri, em qualquer momento da nossa vida, a pontualidade indica quem você é, diz quem você é. Então, eu acho que o lapso de atraso superior a 1 hora não se justifica. Certo, com certeza, doutor. E os jurados chegaram a ser escolhidos, né? Não, o conselho de sentença não foi sorteado. O que acontece? Nós temos 25 jurados que permanecem ali para serem sorteados. E na minha fala eu deixei elucidado o seguinte: me causa estranheza dizer que o conselho de sentença está contaminado sem que o conselho de sentença seja sorteado. Ou seja, são 7 jurados sorteados. Dos 7 jurados sorteados que compõem o conselho de sentença, quando existe algum tipo de contaminação na pessoa de qualquer jurado, eu tenho que indicar o nome do jurado, a pessoa do jurado e que tipo de contaminação existe para aquele jurado. Alegar que os 25 jurados estão contaminados sem pontuar qual é o tipo de contaminação capaz de prejudicar a atuação de cada jurado no tribunal do júri, na minha opinião, com todas as vênias, é no mínimo atécnico, porque o conselho de sentença ainda não estava formado. Existia a presença de todos os jurados, no número de 25, mas o conselho de sentença só se aloja a partir do sorteio dos 7 que vão compor a bancada dos juízes, de fato, que é a bancada do conselho de sentença. Vocês entenderam, pessoal? Então, os jurados... Os advogados de defesa do Georgeval, que era para ter acontecido o júri no dia 3, eles abandonaram o plenário, falando que estavam sofrendo ameaças e que o júri era parcial. Entretanto, o júri não havia sido nem selecionado ainda. Olha que bizarro isso, gente. Né? Bizarro, inadmissível e ainda endossado pelo presidente da Anacrim, antecipadamente, que é da sua mesma classe, né, doutor? Então, esses circos midiáticos, qual, na sua opinião agora, doutor, como advogado, qual foi o intuito desses jovens advogados chegarem ali, fazerem esse circo todo, sabendo que ia custar? Eu sei que uma colega deles preferiu não ir para não pagar essa multa, né? Eu acredito que seja um valor alto para eles. Eu sei como é a vida de um autônomo, o advogado será sempre um autônomo, não é mesmo? Então, assim, não é fácil. Aos seus olhos, como advogado, o que eles queriam? Mídia? Fernanda, nós somos perseguidos pelo resultado dos nossos atos. E nessa esteira de pensamento, para todo tipo de ação, nós produzimos uma reação. Então, antes de
entrar em qualquer empreitada, nós temos que ter a medida das coisas se temos capacidade de ir até o final daquele nosso intento. Às vezes, quando a gente paga para ver, a gente pode ser surpreendido pela vida, tá? Eu disse, pessoal, para vocês que isso ia acontecer. Eu disse que não tinha sentido, não tinha pertinência, nada disso tinha pertinência. E não deu outra, tá? Graças a Deus aí a gente tem não conhecimento técnico, mas às vezes a intuição, com um pouquinho do que a gente já aprendeu aqui, faz a gente entender que isso não fez sentido nenhum. E acho que, agora, minha opinião, mediaticamente não serviu para nada também, porque eu nem lembro o nome e nem a cara dos advogados mais, eu acho que ninguém lembra. E vai ficar essa dolorosa aí. Se foram veteranos que os aconselharam a fazer isso, foi um péssimo conselho, sem dúvida nenhuma, a ser aprendido aí. Doutor, a Juliana, nós expusemos aqui, publicamos o depoimento dela na íntegra, no sábado, acredito eu, foi no sábado, isso, e teve uma repercussão bem interessante. Aqui nós temos algumas imagens produzidas de acordo com o comentário das pessoas que faziam conexão do casal, da postura do casal pós-crime, com a postura de um outro casal pós-crime aqui. E realmente existem muitas coincidências. Aqui tem essa foto, nós temos fotos da Monique fazendo selfie na delegacia, nós temos fotos dela no salão, temos fotos do Jairinho arrumando o cabelo no elevador. É uma foto clássica de psicopata, né? Manweiler, teve um outro que eu vi esses dias também, eu achei que fosse o Georgival, olhando no espelho assim, não achei essa imagem, então não tem... Mas é o Georgival, sim. É o Georgival também, uma foto no espelho, se olhando no espelho. Mas é uma coincidência, né? Porque mostra o típico comportamento narcisista, de um psicopata, de um narcisista. É muito semelhante. E a Juliana, no entanto, ela sabia de muita coisa, porque não tem como não saber. Eu estou lendo o processo, e é evidente que ela sabia. Mas por quê, doutor? Não tinha materialidade suficiente? Poderia não conseguir uma condenação e aí isso reflete no trabalho do Ministério Público negativamente? Como é que é essa questão da Juliana? Olha, eu quero destacar uma fala que há 1 minuto, 27 segundos do interrogatório da Juliana em sede de instrução do processo, diante do juiz de Linhares, o juiz da causa, Juliana proferiu a seguinte frase: eu só consigo acreditar nesta hipótese, que ele surtou, enlouqueceu e fez isso com os filhos. Em relação ao Georgival, ela fala a seguinte situação: eu só consigo acreditar nessa hipótese. Fala da Juliana, gravado em áudio e vídeo. Eu só consigo acreditar nessa hipótese, que ele surtou, Georgival, enlouqueceu e fez isso com os filhos. Se Juliana, que viveu do lado de Georgival e com ele teve um relacionamento afetivo, inclusive teve um filho com ele, se ela própria acredita que ele surtou, enlouqueceu e fez isso com os filhos, quanto mais nós, da bancada de acusação, por meio das provas técnicas do processo, também acreditamos que ele fez isso com os filhos, mas não acreditamos que ele enlouqueceu. Acreditamos que já era do caráter pernicioso dele esse tipo de animus necandi, ou seja, o ânimo de matar. Por quê, doutor? Porque dentro do processo, Fernanda, existem provas robustas, incontestáveis, que dão uma conotação que ali as crianças passaram por um episódio de terror. Temos no processo provas absolutas da presença de sangue em vários ambientes da casa. Sangue das crianças, que propositadamente foi limpo antes do sinistro, mas a presença de um reagente Blue Star da Polícia Civil, do grupo de perícia da Polícia Civil, revelou a presença desse sangue. Então, esse sangue nos causa estranheza que não tenha sido relatado por ele, e o porquê da presença desse sangue
em vários ambientes da casa. Então, a prova técnica da existência de sangue das crianças em vários cômodos da casa já nos liga um alerta, já nos dá um sinal, já nos dá um indício do que aconteceu. Uma outra prova técnica irrefutável é a presença do PSA no canal retal das crianças. E o que é o PSA? O PSA é uma substância que compõe o sêmen, que só existe no órgão sexual masculino do indivíduo adulto. E não poderia estar no canal retal das crianças, a menos que elas tivessem sido penetradas, e foram penetradas pelo seu próprio pai e pelo seu próprio padrasto. Quem não se indignar com um cenário desse até aqui narrado é porque não tem coração. Nós estamos falando de uma perícia que foi feita por meio de um swab, é um elemento mais ou menos dessa dimensão, que ficou muito em evidência esse swab por conta da Covid-19, aquele cotonete que se coloca no nariz e é mais ou menos desse tamanho, né? Uhum. Isso foi introduzido no canal retal das crianças e veio. E aquele produto que veio ali indicou a presença do PSA nas duas crianças. Uma outra questão técnica que evidencia a barbárie que Jorgeval fez com as crianças é que as crianças estavam vivas no momento do incêndio. Elas estavam vivas, elas não estavam mortas, elas não foram colocadas mortas na cama. Elas estavam vivas no momento do incêndio. Elas respiraram o carbono e o sangue que estava nos cadáveres das crianças foi levado a exame e descobriu-se que existia a presença da carboxihemoglobina. E o que é a carboxihemoglobina? Quando todos nós respiramos, o nosso pulmão se enche de ar e o alvéolo pulmonar troca o oxigênio com o sangue. E aquele sangue fica novamente oxigenado e circula dentro do corpo. Mas quando o indivíduo respira o carbono produto da queima, não tem oxigênio para trocar no sangue, no pulmão, e o pulmão injeta carbono no sangue, produzindo a carboxihemoglobina. E é o que tinha no sangue das crianças. Para as crianças estarem vivas, respirando, naquele ambiente de incêndio, as crianças tiveram o seu sistema límbico desligado. O que é o sistema límbico, Fernando? Eu te explico. O sistema límbico é aquele que faz você espirrar sem você querer espirrar. O sistema límbico é aquele que faz você desmaiar sem você dizer, eu vou desmaiar agora. Não, quem faz você desmaiar é o sistema límbico. O sistema límbico é aquele que te indica que está quente a superfície e você imediatamente tira a mão de uma panela quente, de um ferro elétrico quente, de uma brasa de carvão. O sistema límbico é um alerta natural que todos nós temos, que quando ele percebe a presença de um sinistro, de alguma coisa que é contra a sua vida, ele te dá um alerta e você sai daquela situação. Menos Cauã e Joaquim. Porque eles estavam com o seu sistema límbico fora de ação, porque estavam desacordados. Eles não podiam sair do quarto porque eles estavam desacordados por conta do espancamento que Jorgeval produziu nas crianças. E o pior de tudo isso, Fernanda, existe uma prova técnica nos autos do processo que indica que o incêndio no quarto das crianças chegou a incríveis 660 graus centígrados. Os corpos das duas crianças estavam carbonizados. A temperatura de 660 graus centígrados é tão alta que as peças de alumínio do quarto todas derreteram. E 660 graus centígrados foi um indicativo numérico da perícia, porque o ponto de fusão do alumínio, de derretimento do alumínio, é 660 graus centígrados. Para aquelas persianas de alumínio derreterem, é porque a temperatura do quarto foi elevada a 660 graus centígrados. Contudo, cabe mais uma observação. Essa temperatura não seria atingida
pelo tempo do incêndio e pelas circunstâncias de combustível do quarto, essa temperatura não seria atingida se não houvesse a presença de um agente acelerador do fogo. E qual foi o agente acelerador do fogo? Gasolina, querosene ou óleo diesel? Qualquer dos três, porque os três são compostos de hidrocarbonetos. E se encontrou no quarto a presença de hidrocarbonetos, que compõem ou a gasolina, ou o querosene, ou o óleo diesel. O hidrocarboneto no quarto é a prova máxima de que houve um agente acelerador naquele quarto que foi capaz de elevar o fogo a 660 graus centígrados. Então, a ideia que se tem é que Georgeval espargiu gasolina por todo o quarto e tocou fogo. E por que eu estou dizendo que é gasolina? Porque dentro do processo existe uma fotografia do carro de Georgeval e no porta-malas do carro dele tinha um tambor de compra de gasolina a granel. E dentro daquele tambor existia a presença dos mesmos hidrocarbonetos em sua composição química que foram descobertos dentro do quarto. São provas cabais, são provas técnicas que não têm como serem destruídas. São provas técnicas que mostram a barbárie perpetrada pelo acusado, que tocou fogo no quarto e transformou as suas crianças em cadáveres irreconhecíveis. Tudo isso para esconder a prática criminosa do abuso sexual contra as crianças. Foi isso que aconteceu. Aquilo foi uma noite de terror que choca a qualquer pai de família, que choca a qualquer pessoa de bem que tenha contato com esse processo ou com a narrativa desse processo, que não consiga se inserir num cenário de terror, um cenário de tragédia. Foi isso que aconteceu, é isso que vamos levar para o tribunal do júri, é isso que vamos apresentar para os jurados, e o que nós temos a pedir para os jurados é só uma coisa, que considere o acusado culpado, e o que temos para pedir para o juiz é só uma coisa, que considere a aplicação de pena superior a 130 anos de prisão para ele. Quais são as imputações, doutor? Nós temos várias aí, nós temos fraude processual, estupro de vulnerável, homicídio, tudo isso aí. Quais as qualificações do homicídio? O homicídio ali sem chance de defesa às vítimas, por meio cruel e para omitir um crime anteriormente cometido por ele, né? Não tem sadismo aí? Não tem, né? Sadismo. Sadismo não é tipo penal incriminador e nem tampouco qualificadora do crime, né? Eu achei que fosse porque o Jairinho a Monique é por omissão, né? Homicídio estripamente qualificado por omissão, e o Jairinho é homicídio estripamente qualificado por sadismo. Ok. Eu achei que fosse. Não, mas no caso de Georgeval, não. Entendi. Tá. Doutor, e assim, eu pensava que ele tinha pesado na mão, porque provavelmente isso já era um episódio recorrente para essas crianças, certo? Fernanda, você leva à revelação uma situação interessante. Nós temos dentro do processo um depoimento de uma conselheira tutelar, vizinha à casa de Georgeval, não a casa onde aconteceu o incêndio, mas na casa onde ele morava anteriormente. E em seu depoimento, essa conselheira tutelar narra com riqueza de detalhes que ela ouvia frequente e constantemente o choro das crianças na casa. E isso trouxe para ela uma incomodação tal que certo dia ela foi até a casa e abordou tanto Georgeval quanto Juliana. E foi recebida por Georgeval e ele, conforme narra essa testemunha, alegou que não estava acontecendo nada e tal, aquela coisa toda. Mas tem dentro do processo essa fala dessa testemunha, que é uma conselheira tutelar, dando conta de que outros episódios de choro muito intenso e profundo das crianças, outros episódios aconteceram.
Tinha grito também ou só choro? Gritos, choro, um choro não recorrente de quem está com fome, de quem está com sono, de quem está com pirraça, mas choros bem eloquentes das crianças, a ponto de incomodar a conselheira tutelar e ela ir lá bater na porta e perguntar se está tudo bem, o que está acontecendo. E ela não chegou a fazer nenhuma notificação à polícia, ao Ministério Público, essa conselheira? Não se tem notícia disso. Na oportunidade, o que ela fez foi visitar a casa e conversar, foi abordada, foi recebida pelo acusado, que disse que estava tudo bem e esse assunto se encerrou para ela aí, mas para as crianças esse assunto não se encerrou, continua essa prática dessa tortura com as crianças até levar o ato de homicídio das duas crianças, né? Houve uma questão na escola também, certo? Que um deles, não sei qual deles, reclamou ali por alguma coisa, e a escola, em vez de chamar o conselho tutelar, chamou os próprios pais das crianças, certo? Nós temos a fala de uma professora dentro do processo que relata exatamente isso que você está dizendo. As crianças reclamando, né? E foram chamados os pais, né, na oportunidade, mas até ali não se foi à frente para se perceber que existia ou não a existência de um crime. Mas tudo isso era um presságio, era um aviso de que alguma coisa estava fora do seu eixo de normalidade, né, Fernanda? Sim. E o senhor, eu perguntei antes, mas eu não entendi a resposta, por que a Juliana foi impronunciada pelo Ministério Público? Por omissão. Ok, a Juliana foi pronunciada não pelo Ministério Público, mas pelo juiz do processo. O Ministério Público ofereceu também denúncia contra a Juliana por coautoria, porque ela, no entendimento do Ministério Público, ela tinha o domínio do fato. Ela, sabendo do temperamento pernicioso de Orgeval, não podia deixar as crianças em sua custódia, sob pena de acontecer algo pior. Foi esse o entendimento do Ministério Público. Entretanto, o juiz entendeu por não pronunciá-la ao Tribunal do Júri, porque o juiz, na época, não entendeu que as provas do processo eram suficientes para essa indicação, para essa pronúncia. Ou seja, o Ministério Público achava que o Ministério Público tinha materialidade. Para o Ministério Público tinha a materialidade, são as crianças que estão sepultadas. Isso é a materialidade. Os indícios é que apontam a autoria de A, B ou C. Então, existia materialidade, sim, e nos indícios estão a pessoa tanto de Orgeval quanto de Juliana, conforme denúncia do Ministério Público. Procede a informação de que ela tentou, depois da morte das crianças, ela foi no culto com ele, também procurou um consultor, assessor de imagem, para tentar melhorar a imagem pública aí do marido? Olha, Fernanda, essas questões aí me deixam estarrecidos. Você vê que a todo tempo a busca por uma mídia, a todo tempo a busca por uma presença plástica, por uma presença social, por uma presença de grupo, algo que seja seguido por pessoas, nos causa estranheza. Temos dentro do processo o depoimento de um repórter que foi procurado pelo pai e lutado para dar entrevista. Qual é o pai que está com o filho no IML e está preocupado em procurar jornalista para dar entrevista, para aparecer na televisão? Isso é um absurdo. É um absurdo típico daquele que tem a mente de psicopata, de que não tem dó, não tem piedade e, sobretudo, não tem remorso dos seus atos. Com certeza. Doutor, ele já tinha um filho que morava com ele, com a Juliana, e a Juliana tinha um filho também, certo? Antes do Joaquim. Parece que essa criança estava com Juliana em Minas Gerais, não é isso? Não, de um outro casamento do Georgeval. O Georgeval era casado antes, morava... Não me lembro em que localidade ele morava. São Paulo, isso, acho que em Santo André, né? E aí lá ele conheceu uma mulher que tinha posses e tal, e eles montaram um salão. E contrataram a Juliana de manicure, e ele começou a ter um relacionamento adúltero aí, né, com a Juliana. E aí a mulher descobriu e teria mandado ele embora, encerrado com o salão, que nisso eles foram para Linhares, e aí começa a história deles. Mas, segundo eu pesquisei, ele tinha um filho e ela, né, tinha já o Cauã. Procede?
O Cauã, sim, o Cauã é filho da Juliana com um relacionamento anterior ao de Jorgeval, que o Cauã, a família do Cauã foi quem nos contratou para a bancada de acusação, né? Sim, sim, sim. Eu estou falando do Jorgeval. O Jorgeval tinha um filho também? Me parece que era uma filha que já era falecida. Ah, eu acho que o senhor está falando da filha que ele teve com a Juliana também. Bom, eu não me debrucei sobre esse aspecto de que ele já teve, quantos filhos ele já teve. A única coisa que nós fizemos uma investigação a respeito da vida pregressa dele, descobrimos que existia em São Paulo um processo cobrando dele valores de aluguel que ele saiu sem pagar, e em Linhares, uma outra casa que ele morou também, ele não pagou aluguel, ficou devendo aluguel naquela casa ali, e eu, inclusive, tive com o advogado que fez o processo de cobrança e tal, e depois o advogado abandonou o processo, deixou arquivar o processo porque não encontravam bens e ele também não pagava a dívida, mas o que se sabe é que ele morou numa casa, tanto aqui em Linhares quanto lá em São Paulo, e não pagava os aluguéis dessas casas que ele morava, né? Entendi. Bom, então nós não temos aqui a informação deste filho só do Georgeval. Nós não temos a informação, porque aqui eu recebi que ele tinha esse filho com essa ex-mulher e que morava com ele com a Juliana. Então, isso a gente não sabe aqui ainda. Doutor, como é que está a família do Cauã nesse momento? A família do Cauã está preparada, está confiando no trabalho da bancada de acusação, está confiando no trabalho do Ministério Público. A família de Cauã tem uma dívida de gratidão com os peritos da Polícia Civil, porque foram eles quem conseguiram elucidar a verdade, um trabalho fantástico, um trabalho feito nos bastidores, mas com uma qualidade técnica surpreendente. Os peritos do Corpo de Bombeiro que fizeram todo o cenário do incêndio. Então, dentro desse processo, a prova pericial é elemento fundamental para se elucidar tudo. E, neste sentido, a família de Cauã está muito grata ao trabalho dos agentes públicos que produziram esses laudos, bem como o trabalho da Justiça. Um pouco entristecida está a família enlutada por conta do lapso temporal de 5 anos da morte de Cauã e Joaquim a serem observados dia 21 de abril próximo, ou seja, semana que vem, né? 21 de abril é a previsão para o júri terminar dia 18, 19. O júri termina no dia 20 e dia 21 são 5 anos das mortes das crianças. Então, a família espera que essa data seja marcada com uma sentença condenando Jorgeval pelos crimes que ele praticou. A família entende que Jorgeval agiu com vontade de desígnio para produzir os crimes que produziu. E a família espera que seja feita e praticada a mais perfeita justiça. O doutor fez menção aí ao trabalho do Corpo de Bombeiros também. Eu sei que teve um bombeiro lá que foi preponderante, né, a observação dele logo de imediato, para que fosse desconstruído aquilo que vinha apresentando o Jorgeval ali em loco, né, no momento do pós-crime. Então, ele já percebeu coisas e ele já desconstruiu tudo ele já se ligou que o Jorgeval estava mentindo naquele momento. O que me deixa surpresa é ele conseguir incendiar todo um quarto e isso não se transferir para o resto da residência, né? O que aconteceu, não sou técnico para falar no que diz respeito a isso. O que aconteceu é que para você ter o elemento de incêndio, você precisa ter 3 situações. Você precisa ter a combinação do combustível, do congruente e da temperatura de ignição. A temperatura de ignição é a chama startadora, a chama inicial, a chama que vai produzir deflagração daquele incêndio. O combustível, obviamente, são aqueles elementos que estão todos dentro do quarto ali, colchão, roupa de cama, lençol, cobertor, a própria estrutura da cama e os móveis do quarto. Então, o que se tem é que a queima da madeira do guarda-roupa, da cama,
e até do próprio colchão, não seria tão rápida essa queima se fosse ela sozinha feita, ok? Sim, imagina. Então houve um agente acelerador que produziu uma queima mais rápida, mais absoluta e levou e alimentou o fogo, né? Existiu o agente acelerador que nós descobrimos por meio da perícia, dentro do processo revela que foi um hidrocarboneto aspergido dentro do quarto. Obviamente, foi a gasolina, que tem hidrocarboneto, querosene ou óleo diesel. E mais ainda, não se pode acreditar que a porta do quarto estava fechada. Não se pode acreditar que a porta do quarto estava fechada, porque o congruente é o oxigênio, é o ar. Se a porta tivesse fechada, o fogo não atingiria essa proporção que ele atingiu. Então, a porta deveria ter sido aberta para acontecer esse flashover e o incêndio se propagar da forma como se propagou. Então, não existe condição técnica de um quarto fechado começar um incêndio naquelas proporções e rapidamente consumir todo o ambiente. Sim, a prova técnica pericial do Corpo de Bombeiro, o laudo técnico, foi preponderante para a deslinde desse processo e nos fazer acreditar que sim, existia um ambiente de terror naquele quarto, naquele momento, e as crianças foram vítimas daquele que foi, não o pastor Jorgeval, mas o sacerdote da pedofilia, o ministro da dissimulação e o papa do ódio contra os seus próprios filhos. Essa foi a pessoa de Jorgeval. E tinha esse material no corpo das crianças? Será que ele jogou diretamente ou não? Só no quarto em volta mesmo? A perícia não revela a presença desse material no corpo das crianças, até porque a camada primeira da pele das crianças foi toda carbonizada. As crianças perderam, inclusive, parte dos seus membros, porque esses membros foram todos carbonizados pelo volume do fogo, pela temperatura do fogo. Imagine um incêndio em que a chama consegue derreter o alumínio da persiana, quanto mais a pele humana, que sucumbe mais rápido a uma temperatura tão absurda quanto essa. Então, o corpo das crianças foi carbonizado, virou carvão. O mesmo carvão que você vê na sua churrasqueira, assim, lamentável, com muito pesar no coração. A gente relembra essa história. A gente tem que ter um estômago técnico para trabalhar essas coisas e deixar de lado a emoção de pai. É complicado, doutor. É muito forte esse caso. É um dos casos mais fortes que tem. Meu Deus do céu. Triste. Mesmo assim, internamente foi preservado algo, graças a Deus, para que pudesse ser feita justiça contra esse monstro, que vai ser julgado, esse monstro Jorgeval, e ainda assim tem pessoas que o defendem, certo, doutor? Fernanda, a defesa do acusado é elemento que se impõe para a sua própria condenação. A Constituição da República diz que todos têm direito a uma defesa. E, às vezes, até a confissão espontânea é um elemento de defesa também. Quando o acusado produz a confissão espontânea, ele tem obrigatoriamente reduzido a sua pena. Melhor fora se o acusado produzisse nesse processo a sua confissão espontânea. Seria o melhor que ele teria a fazer. Mas o que esperar de uma pessoa que não teve a bravura, não teve a hombridade, não teve a presença de espírito de socorrer seus filhos naquele ambiente? Como se esperar tal ato de bravura? Até para confessar os seus crimes, a pessoa tem que ter coragem. Não se espera de Jorgeval essa coragem, porque ele não teve coragem de salvar os seus filhos e fez o que fez com as crianças. Então, como se esperar que ele produza confissão espontânea? Então, a defesa do acusado
é regra que se impõe para que o processo chegue ao final, para que o processo Não, tenha o seu deslinde, né? Pois não. talvez eu tenha me expressado mal, não estou falando dos defensores dele, não, estou falando das testemunhas de defesa. São pessoas que acreditam na inocência dele, porque ele ainda se diz inocente, tá? Para quem não sabe. Eu desafio qualquer testemunha a desqualificar a prova do PSA existente no canal retal das crianças. Eu desafio qualquer testemunha a desqualificar a presença de hidrocarboneto no ambiente do quarto. Eu desafio qualquer testemunha a desqualificar, a tentar desqualificar a prova técnica que conseguiu encontrar sangue em vários ambientes do quarto. Eu desafio qualquer testemunha a desqualificar o tambor de compra de gasolina a granel que estava dentro do carro de Georgeval. Então, são provas irrefutáveis que eu não consigo ver hipótese nenhuma de cabimento de qualquer testemunha destruir essas provas robustas, técnicas e absolutas que constam dentro do processo. Ele pode levar quantas testemunhas ao plenário do júri ele quiser, mas de antemão eu já digo que nenhuma delas tem qualidade técnica para desconstituir as provas já constantes do caderno processual. Doutora, as testemunhas tanto de defesa quanto acusação são as mesmas da fase inquisitorial? Instrutória, desculpa. Não, algumas, nós temos aí 20 testemunhas, eram 21, mas uma testemunha foi arrolada tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, então nós temos aí o número de 20 testemunhas. Dessas testemunhas, algumas foram... o Ministério Público arrolou testemunha, o assistente de acusação arrolou testemunha e a defesa também arrolou testemunhas. Não são todas aquelas que foram ouvidas na fase inquisitorial, na fase de instrução e no tribunal do júri. Nós temos um limite para testemunhas e peritos, mas todas que vão falar são aquelas que já passaram pela instrução do processo, sim, são aquelas que são relevantes para o processo. No tribunal do júri, a gente pega aquelas testemunhas que são mais relevantes para deslinde do processo, e são essas que serão ouvidas no dia 18, com a instauração do egrégio tribunal do júri na comarca de Linhares. E quais da acusação o senhor acha aquelas mais determinantes para a sentença do Georgeval? As testemunhas mais contundentes que temos, primeira delas, não vou nem dizer que é testemunha, mas a prova da própria mulher do Georgeval que, em sede de processo, em sede de instrução, ouvida na frente do juiz, na frente dos seus advogados, na frente do Ministério Público, na frente de todo mundo, a Juliana disse a seguinte frase, eu vou ler de novo. Eu só consigo acreditar nesta hipótese. Juliana falou. Eu só consigo acreditar nesta hipótese, que ele surtou, enlouqueceu e fez isso com os filhos. Ora... Porque eu só consigo acreditar nessa hipótese de que ele surtou, enlouqueceu e fez alguma coisa. Essa fala é preponderante, então ela é um elemento importante de prova para nós. As outras testemunhas são os técnicos do Corpo de Bombeiro que produziram os laudos, testemunhas importantes para referendar aquilo que já está no laudo e trazer para nós um esclarecimento maior a respeito das questões técnicas que envolvem o ambiente do incêndio. Os peritos que serão ouvidos na qualidade de testemunha no que diz respeito à prova pericial do PSA e do sangue, né, e da carboxihemoglobina, então são falas importantes. A bancada de acusação arrolou também uma testemunha-chave, que foi uma das primeiras pessoas a chegar no momento do incêndio, que inclusive tentou entrar na casa no momento do incêndio. Essa testemunha é capaz de provar para nós a intensidade do fogo, as circunstâncias do fogo, e essa testemunha é capaz de provar para nós também, e já tem uma fala dessa testemunha nesse sentido, de que Georgeval não estava chamuscado, de que Georgeval não estava irritado com a fuligem própria daquele ambiente de coisa. Ou seja,
ele não entrou no ambiente do quarto para tentar salvar os filhos. Isso é uma mentira que nós vamos desqualificar essa mentira dele dentro essa verdade relativa dele dentro do tribunal do júri. Então, nós temos, assim, fortes elementos para serem apreciados em termos testemunhal no tribunal do júri, que nós temos a certeza que vão ser preponderantes para levar ao conhecimento do conselho de sentença a culpabilidade de Jorgeval pelos seus atos. A familiares do Cauã vão depor? Não foram arrolados para essa oportunidade. Uhum. E a fala deles, nesse momento, não é oportuna, né? A gente sabe que tudo que existiu em relação à criança choca muito. A gente sabe que tudo que existiu em relação à criança traz uma consternação para os familiares, mas eles vão estar presentes no tribunal do júri assistindo tudo na bancada da plateia, né? E em relação às testemunhas de defesa dele, doutor, o senhor tem aí, quem são? São fiéis à igreja, são pastores, porque ele não tem pai e mãe, né? Foi criado pelos avós. Quem seriam? Olha, as testemunhas de defesa dele, para mim, são testemunhas que não têm, assim, o condão de trazer nenhum tipo de novidade para o processo. Então, nós não estamos nos debruçando sobre a qualidade técnica do testemunho dessas pessoas, porque a qualidade técnica desses testemunhos não vão influenciar para nós em absolutamente nada. Não consigo entender que essas pessoas tenham o condão de trazer algum tipo de solução prática para o caso dele, porque o caso dele se reveste todo e a questão toda vai ficar em cima de uma discussão técnica, né? Com certeza, é mais uma questão pericial o caso dele, acho que ali vai se resolver tudo, né? Até porque o resto seria meramente discorrência e perda de tempo, acredito. Exatamente. A perícia que resolveu esse caso aí. Doutor, nós estaremos lá, se Deus permitir, no dia 18, acompanhando. Por que o senhor acha que o senhor deve conhecer o juiz daí, da vara, tal, né? O senhor é de Vitória? Eu sou de Vitória. Mas deve conhecer o juiz aí da vara de Linhares e tal, os procedimentos dele. O caso não corre mais em segredo de justiça, certo? Não corre mais em segredo de justiça. Por que proibir a transmissão de um júri desse? Olha, isso é a cargo do juiz que preside o ato. O entendimento do juiz é no sentido de não se transmitir, aí é ele quem decide essa questão aí. Não tem qualquer tipo de requerimento da bancada de acusação nesse sentido, nem para transmissão e nem pela não transmissão. Nós estamos nos debruçando mesmo, por hora, só nas questões pertinentes à instrumentalização do Tribunal do Júri, oitiva de testemunhas, fala do Ministério Público, fala da defesa, fala da acusação, o momento de fala de cada um, a técnica de fala de cada um, garantir que o Código de Processo Penal seja aplicado na sua integralidade, garantir que todos os atores do Tribunal do Júri tenham o seu espaço equitativo. Então, nós estamos muito debruçados sobre questões técnicas do próprio Tribunal do Júri. Agora, as questões, assim, satélites a tudo isso, se nós formos tomar conta de tudo isso, nós não vamos ter condição de abraçar, né? Então, eu entendo particularmente que não existiria entrave nenhum a transmissão desse júri aí por meio de qualquer stream, ou de qualquer canal, ou de qualquer rede de televisão ou jornalismo, porque o Tribunal do Júri é o Tribunal Popular do Júri. É a casa Exatamente. do povo, né? É a casa do povo, né? E não se tem segredo do que se acontece ali, né? Então, bom, enfim, se o juiz entendeu pela não transmissão ao vivo do Tribunal do Júri, então vamos cumprir a ordem do juiz, né? Senhores juízes, repensem, porque o Tribunal Popular realmente é incoerente, bem incoerente, na verdade. Então, a gente deveria ter acesso, porque senão não faz sentido nenhum ser um tribunal do júri. Bom, o acesso... desculpe, Fernando, eu interrompi sua fala para dizer que o acesso aos jornalistas é garantido. No primeiro júri que foi cancelado, inclusive, tinha um assento já reservado para cada um daqueles jornalistas que foram lá, credenciaram e estavam presentes lá. Sim. Vários veículos estavam presentes ali com os seus prepostos
para acompanhar o desenrolar do júri, né? O acesso ao jornalista é garantido, mas a transmissão para o público, né, que está para a população, não, é esse o questionamento. Mas enfim. Doutor, para terminar, o advogado dativo, ele tem o mesmo peso de um defensor público? É mais ou menos naquela... Ou é um defensor normal particular? Não, não é particular. O advogado dativo é um importante instrumento de justiça, fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil. É uma parceria que se dá a partir do credenciamento de advogados que são colocados à disposição dos juízes, cada um pretendendo atuar nas áreas pelo próprio advogado indicadas, e esses advogados dativos compõem uma lista que fica à disposição dos juízes de todo o Espírito Santo, e os juízes podem lançar mão dessa lista quando o defensor público da comarca não dá conta de atuar em todos os processos da comarca, ou até mesmo naquelas comarcas onde não está instituída a defensoria pública. Então, o defensor dativo é equiparado, em termos de nomeação, ao defensor público, porque o defensor público é nomeado e o advogado dativo também é nomeado. O advogado dativo não quer seja esse defensor dativo. A característica que iguala o dativo do defensor público é a nomeação. O dativo é nomeado, o defensor público também é nomeado. E o advogado particular é escolhido pelo particular, né? Doutor, nós agradecemos imensamente aqui a sua participação, tá? O seu tempo dedicado a nós. Se a família quiser vir aqui também, a família do Cauã, falar, endossar, trazer a versão, que é uma versão mais pessoal, uma versão mais histórica, afetiva, relacionada a essa convivência com o menino, a essa convivência com a Juliana e com o Georgeval, nós estamos aqui com as portas abertas para eles, tá bom, doutor? Fernando, nós temos a agradecer à Rede Rio TV pela cobertura brilhante que vocês têm feito em relação a esse caso, sempre com total imparcialidade, sempre com total isenção, sempre buscando ouvir todas as partes envolvidas. Nós que compomos a bancada de acusação temos uma missão que não é fácil. As pessoas, no primeiro momento, podem entender, é fácil chegar lá porque já tem as provas. Não, não é fácil. Nós temos que transportar o conselho de sentença para o dia do acontecido. Nós temos que tirar a mente de 7 pessoas de dentro de uma sala fria e colocar a mente dessas 7 pessoas dentro daquele contexto de calor, das situações todas que envolveram a morte das crianças. É uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa que se reveste de grande complexidade, é um processo muito grande, com muitos volumes, com muitas testemunhas, com muitos laudos periciais. É um processo que toma de nós muito tempo. A bancada de acusação é composta por 4 pessoas, somos eu, a doutora Larissa, doutora Érica e doutor Kleber, todos nós atuando ali, contratados pela família do Cauã, e nós estamos, assim, num trabalho hercúleo, dividindo tarefas, trazendo para cada um uma responsabilidade para que nós consigamos entregar o resultado para a família, e nós vamos fundo nisso aí. Nós vamos, com todas as forças de nossas almas, levar para o Tribunal do Júri tudo aquilo que nós conhecemos do processo, tudo aquilo que nós entendemos do processo e tudo aquilo que nós pretendemos com essa exposição. Repito, que ao final, o colendo conselho de sentença entenda que Georgeval Alves é culpado dos crimes aos quais ele está sendo acusado e que o egrégio Tribunal do Júri, na pessoa do presidente, o juiz de Linhares, produz uma sentença superior a 130 anos de prisão. O crime ocorreu em 2018, se ele pegar todos esses anos, ele vai ficar no máximo 30 anos preso, certo, doutor?
existe também uma detração do tempo que ele já estava na pena provisória. E a sentença do Tribunal do Júri, Fernanda, não encerra o processo. Nós temos que esperar o lapso de tempo para que seja transitada em julgada a sentença, ou para que o que não se espera seja manejado um recurso, sei lá, de apelação, ou um embargo de declaração, ou qualquer outro recurso, para tentar reverter aquilo que for posto pelo Tribunal do Júri. Mas eu entendo que, transitada em julgada essa sentença, o acusado deixa de ser um preso provisório, passa a ser um preso definitivo e vai cumprir a sua pena. E nós esperamos que sejam muitos anos que ele passe na cadeia. Doutor, eu lembrei de uma coisa aqui agora. Ele está em algum lugar especial e, se ele for condenado, ele vai ficar em alguma série especial, porque criminosos como ele não têm muita chance de sobreviver dentro de um sistema penitenciário, certo? Fernanda, dentro do ambiente da criminalidade, nós nos deparamos com todos os tipos de criminosos. Nós nos deparamos ali com condenados pelo 121, que é homicídio, 157, que é assalto, 155, que é furto, 33, que é tráfico de drogas, 180, receptação. Todos esses artigos, todos esses criminosos, eles não aceitam em seu ambiente o pedófilo, não aceitam em seu ambiente o abusador de criança, não aceitam em seu ambiente o abusador de mulheres. O crime de estupro é um crime tão hediondo que nem a população carcerária suporta, dentro dos seus quadros, dentro do seu contexto, a permanência de indivíduos que praticam tais atos. É um crime repudiado, inclusive, pelo ladrão, pelo traficante, pelo assaltante. É um crime repudiado até por aqueles que cometem crimes na sociedade, de tão horrendo que é o crime de estupro. E, nesse caso, a crueldade ainda é maior, porque é um estupro combinado com espancamento, combinado com uma morte dolorosa por meio do incêndio, por meio do fogo, sem chance de defesa às crianças, 2 crianças, uma de 6 e uma de 3 anos. É absurdo. A sensação de impotência que a gente tem diante desses casos é enlouquecedora, né? Se a gente ficar pensando, realmente, a gente tem que só passar por eles, assim, sem tentar ficar imaginando, porque senão a gente fica mal mesmo, né? A gente fica mal. Somos seres humanos, o doutor até se emocionou aqui falando disso, lembrando dos filhos. É um crime hediondo, bárbaro. Até assassinos repudiam esse tipo de crime, né? Até assassinos homicidas que não contra crianças, nessas circunstâncias, eles repudiam isso. Então, assim, infelizmente, o legislativo não pensa da mesma maneira, mas o legislativo deveria pensar, tá, senhores deputados, vereadores, senadores, enfim, vocês deveriam tutelar melhor as crianças e as mulheres desse país, que todos os dias são mortas, todos os dias são abusadas, e isso já atingiu todos os níveis de descaso e negligência por parte do governo. Nós temos o laudo técnico assinado pelos peritos da Polícia Civil dizendo assim: existe positividade para o coito anal, tanto de Joaquim quanto de Cauã. Então, são falas técnicas que precisam receber evidência. O perito indicando que existe, sim, o lastro técnico do coito anal. É uma fala muito eloquente, muito retumbante, muito pontual do próprio perito, fazendo menção à presença de PSA no canal retal das crianças, né? E a gente tem um recorte também importante que se pode fazer, é da fala dos peritos do Corpo de Bombeiro, dizendo que o fogo foi elevado por um agente acelerador. Esse agente acelerador foi a gasolina aspergida dentro do quarto, foi o hidrocarboneto, foi a presença do hidrocarboneto, que é um combustível líquido, que foi jogado para dentro do quarto e produziu fogo. Então, quer dizer, um lastro técnico, repito, irrefutável,
capaz de levar à cognição de todos os jurados quanto aos crimes que Jorgeval está sendo acusado, né, Fernanda? Com certeza. Sempre à disposição naquilo que você precisar, a gente está com as portas abertas aqui para a Rede Rio TV, Fernanda. Doutor Ciderson, obrigada, viu? Obrigada mesmo, o senhor, a doutora Larissa, pela consideração. Parabéns pelo trabalho de vocês, impecável, pelo o senso de justiça, pela indignação que às vezes falta. A gente acaba lidando com tantos casos, os senhores também, né? Que às vezes... Mas é lindo ver esse senso de indignação hoje. Então, assim, toda a admiração nossa para vocês aí, para o promotor também do caso, e que seja feita justiça e que esse monstro tenha o que ele mereça, se não da justiça divina. Mas na justiça também vai ter, com certeza. Obrigado, né? Fernando. Uma boa tarde. Também. Obrigada, doutor. Valeu. Fica com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa foi a entrevista com o Dr. Ciderson Vitorino, um dos grandes advogados criminalistas do Espírito Santo, que vai fazer aí a assistência de acusação junto com a doutora Larissa e outros advogados deste caso hediondo, deste crime horrível que nós não conseguimos nominar, tamanha brutalidade que ele fez com o seu filho e com o seu enteado. É o que nós temos até o momento, por esses crimes que ele será julgado no dia 18. Não sabemos se durante a vida desse cara o que ele não fez, não é mesmo? E nada justifica um crime assim. Ah, mas ele passou por isso, ele foi abusado também. Muitas pessoas foram abusadas, muitas pessoas foram espancadas, muitas pessoas foram violentadas e não se tornaram algozes como ele. Como eu sempre digo aqui, nós não somos o que fizeram de nós somos aquilo que nós fazemos com o que fizeram de nós. Todos nós temos a oportunidade, temos uma jornada aí para melhorar, evoluir, nos curar e transformar. E este não foi o caso desse Jorgeval, muito pelo contrário, ele é um monstro mesmo, ele é um monstro que assassina, que espanca, que violenta e que taca fogo filho e enteado vivo. E tem gente ainda que vai defender um sujeito desse, com todas as evidências que o doutor colocou aqui. Então, assim, é revoltante saber que existem pessoas tão bitoladas. Não estou falando dos advogados criminalistas, não, pessoal. Não estou falando dos advogados criminalistas, e quem segue esse canal sabe que eu tenho admiração pelos advogados e a gente tenta separar as coisas aqui. A gente faz até esse trabalho de conscientização. Eu estou falando das testemunhas de defesa. Vão defender um sujeito desse. É inadmissível. É isso, pessoal, eu fico por aqui, fiquem com Deus e até amanhã, se ele permitir. E na sexta-feira nós temos a doutora Lúcia Helena Calegari, a promotora mais famosa do Brasil, aqui na Rede Rio. Ela vai falar do caso Bernardo, ela vai falar do Leandro Boldrini, ela vai falar da Kiss também, tá bom? Gente, eu fico por aqui, até mais, obrigada.